pessoal, eu já falei um pouquinho aqui, né, nesses segundos, mas eu sou a Beatriz. Deixa eu mudar aqui o slide. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, essa é a minha primeira palestra e eu estou muito animada, assim, fiquei muito empolgada fazendo os slides. Espero que vocês consigam tirar coisas boas da minha apresentação. Me apresentando, eu sou Beatriz, formada em Design de Interação pela PUC, que é um design mais voltado para tecnologia e experiência do usuário. Eu também estou me especializando agora em comunicação e marketing digital pela Belas Artes. E para não ficar tão profissional, né? Eu acho que uma característica minha, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é dirigir. Nossa, eu amo dirigir. Comecei a dirigir recentemente e eu descobri que é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto também de ouvir músicas de 2010, então são duas características que juntam. E aí, quando eu tô dirigindo ouvindo música de 2010, eu viro o próprio Toretto lá, dirijo e fico muito feliz. E outra característica também é que eu acho que eu sou o contrário do Thiago que apresentou antes. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de apresentar, então por isso que eu também tô feliz em estar aqui, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer na faculdade, agora na pós. Então, é isso. Depois da palestra do Thiago, que foi incrível, né? Eu venho trazer aqui um pouquinho sobre UX. Muita gente conhece, outras pessoas não conhecem, mas se você conhece, fica aí que você vai lembrar de algumas coisinhas. Eu trouxe uma frase aqui do Emicida, do livro Comunidade, Algoritmos e Ativismos Digitais. É um livro que eu gosto bastante, sempre falo dele. E eu gosto também bastante do Emicida, e eu trouxe essa frase que diz: é importante admirar o admirável, e para tal é fundamental que nossas lentes estejam limpas. E não sabotem essa característica tão poderosa da capacidade humana. Culturas são lentes. É por elas que percebemos o mundo. É uma frase que eu sempre levo aí na minha vida. Ele fez o prefácio desse livro, e eu amo essa parte do prefácio que ele fez. E é isso. É, Esse slide aqui, eu tô pegando a ideia de um professor meu. No primeiro dia de aula, ele tinha colocado esse slide e eu acho que foi muito bom, assim, para eu refletir nas coisas que eu estava aprendendo na aula. Então, quais conhecimentos eu já sabia, que aplico na prática e que podem ser melhorados? Se você já conhece o X, você pode saber alguma novidade, algo do tipo, relembrar algo que você já sabe. Então, fica aí. Quais conhecimentos eu já sabia, aplico na prática e podem ser melhorados? Quais ideias eu tive? E quais inovações e melhorias posso colocar na prática e quais seriam as ações iniciais? Eu acho que muita gente já conhece, como eu falei antes, UX, mas eu tentei pensar um pouquinho o que eu poderia trazer, né? Tanto é que o título é Além do Óbvio. Acho que quando a gente está desenvolvendo algum produto ou algo do tipo, até mesmo no processo de UX, a gente começa a fazer tão no automático as coisas, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo do óbvio e esquecendo de olhar pro redor, né? E ver as coisas que não são óbvias para nós. Então, esse é o título da minha palestra. Para começar, eu trouxe a pergunta: o que é design? Muita gente, né, tem um conceito formado do que é design. Eu mesma, antes de entrar na graduação, eu fiz processos gráficos, né, na linha de design gráfico também. E aí eu tinha esse viés, né? Design é essa parte de logotipo, de criar uma identidade visual, criar alguma coisa editorial. E aí eu já fui para a graduação com outro lado, design de interação. E é design de interação? Pensar no usuário, prototipar, criar, inovar. Então já é outra linha. E agora tem outras linhas, né? Tem design de produto, tem até design de sobrancelha. Um monte de design aí. Então, o que é design? O que une todos esses designs? Eu trouxe aqui uma ideia, né, do que é o design. Para mim, design é o processo de criar soluções para problemas de pessoas. Eu coloquei aí embaixo, né, uma abordagem para sistematicamente entender e resolver problemas. A gente pode pensar que todos esses designs aí que a gente falou, no fim, resolvem um problema que está relacionado com pessoas, né? E o design, para mim, é isso. Agora, o que é UX design?
Bom, primeiramente, né, eu acho que eu sou um pouco contra ficar usando termos em inglês, sendo que a gente fala em português, mas porque o UX design é o termo que a gente usa mais no mercado, né, então vamos seguir com ele. Mas traduzindo a experiência do usuário. O UX design é trazer uma boa experiência do usuário. O papel dele é unir tanto as necessidades do negócio, da tecnologia, com as necessidades das pessoas. Uma frase que eu sempre ouço, né, quando eu vou estudar um pouco sobre design, vejo das palestras, enfim. Preste atenção no que os usuários fazem, não no que eles dizem. É uma coisa muito real, porque muitas vezes a gente fala, tenho tal necessidade, tô vendo aqui um problema e eu vou seguir, né, nessa linha. E na verdade não é o que a gente tem que fazer, né? Um exemplo disso é no trabalho que eu estava fazendo da faculdade, quando eu fiz a interação, que a gente tivemos um desafio que era para criar um produto para o campus. Então a gente começou a observar o que tinha lá. Eu e meu grupo, a gente começou a olhar várias pessoas estudando no corredor, de cabeça baixa, pensamos. Bom, as pessoas estão estudando de cabeça baixa, uma coisa meio estranha aqui, né? Meio escuro. A gente precisa criar uma luminária para o campus. Então a gente foi atrás de criar uma luminária para o campus. A gente conversou com algumas pessoas, conversou com as pessoas que estudavam lá na PUC. E no fim a gente percebeu que essa ideia era totalmente doida, não tinha nada a ver com o campus. A gente percebeu que as pessoas iam lá, né, nessa área que a gente viu que era escura, por ser escura, porque elas queriam ficar quietas. Em áreas claras, as pessoas costumavam a conversar, porque, enfim, né, a área escura, as pessoas ficavam mais quietas, em silêncio. E nas áreas claras, elas ficavam mais animadas. Tanto é que a biblioteca do campus ela é mais clara e à noite as pessoas, em alguns períodos, elas vão lá para conversar, sendo que é uma biblioteca. E no corredor, que é mais escuro, as pessoas usam para estudar. Agora imagina, a gente fez pesquisa, a gente observou, imagina se a gente tivesse criado, a gente ia destruir o ambiente dessas pessoas e além de tudo ia ser uma coisa totalmente ruim. Para começar, User Experience foi criado, né, o termo foi criado por Don Norman. Ele viu que, para aquilo que ele estava fazendo na Apple, na época ele trabalhava na Apple, em mais ou menos 1990, ali nos anos 1990, e não tinha um termo para falar aquilo que ele fazia. Ele trabalhava com essa parte de experiência do usuário, arquitetura da informação, de ver como que os usuários comunicavam com os produtos da Apple, e não tinha um termo para isso. Então ele começou a usar esse termo e aí foi. Jacob Nielsen também é outro grande nome na área de UX também, né? E aí retorna a frase, presta atenção no que os usuários fazem e não no que eles dizem. Uma ótima experiência do usuário é responsabilidade de todos. Você deve estar perguntando, bom, eu sou designer, sou aqui programador, tô aqui de boa na minha, o que essa palestra tem a ver comigo? Então, essa frase é para você. Uma ótima experiência do usuário é responsabilidade para todos. Imagina você estar fazendo um site, desenvolvendo um site, e quando você chega no usuário, ele não entra no seu site, não faz aquilo que você quer. É uma coisa frustrante, não é? A gente quer que o usuário tenha uma boa experiência, que chegue, né, naquele caminho que a gente criou. Às vezes a gente coloca o coração em um projeto e no fim as pessoas não usam, as pessoas não querem ter interação ou não sabem como ter essa interação. Então, é isso, uma boa experiência do usuário, uma ótima experiência do usuário é responsabilidade de todos. Mas para que eu vou ficar pensando no usuário, sendo que eu posso programar aqui meu site, fazer meu produto e ficar de boa e o usuário vai chegar alguma hora, né? E é isso que eu falei, às vezes o usuário não quer ter uma interação porque o seu produto não está de acordo com o pensamento dele ou com a necessidade dele. Eu trouxe aqui 3 benefícios de pensar no usuário. É uma forma de impulsionar a inovação. Quando você pensa no usuário, você traz inovação para o seu processo, conhece aquilo que ele necessita e as necessidades do mercado também. Um trabalho bem sucedido e eficaz.
e também uma maneira rápida de melhorar uma solução. Às vezes você tem um projeto incrível também, né, que pode ser esse lado. Você tem um projeto incrível e você vai impulsionar ele, trazendo uma boa interação, uma melhoria que o usuário deseja, que o usuário necessita. Eu trouxe aqui um exemplo, eu acho que pensar nisso, na experiência do usuário não está só nas telas, no mundo digital. A experiência do usuário está em todo lugar. Você deve se reparar com problemas aí na sociedade, no lugar que você vive. E eu trouxe um exemplo aqui que foi muito bom sobre a experiência do usuário, né? Um paciente que ele tinha hipertensão e diabetes, ele foi passar com essa estudante de medicina e ela criou esse meio que um infográfico, né? Com etiquetas e cada etiqueta correspondia a um horário. Era um paciente analfabeto, então com certeza ele não iria, ou ele iria identificar, né, as caixinhas, mas poderia ser um processo difícil, até mesmo para ele confundir os remédios. Então ela colocou uma etiqueta em cada caixa e na folhinha ela colocou as etiquetas e os horários. É uma boa experiência do usuário, uma coisa muito simples, que ela resolveu um problema que é um problema real, uma coisa que acontece realmente. E também ela inovou de uma maneira muito simples. Eu trouxe outro exemplo que está aí no dia a dia, pelo menos dos paulistas. Eu sou paulista, então tem aqui o metrô, né, o mapa. Primeiro a gente tem um mapa de como o metrô vai pelos bairros, né? Tem toda a rota, essa parte terrestre e tudo mais. Imagina, em São Paulo, na correria, você tendo que olhar esse mapa, muito confuso. Então, aí do lado, o mapa do metrô de uma forma muito simplificada com aquilo que a gente precisa saber. E às vezes ainda assim é muito confuso para as pessoas, mas eu acho que da forma que tá, a forma mais clara que eles conseguiram para ilustrar para as pessoas como que funciona. Então, imagina, na correria é bem mais fácil olhar o mapa da forma simplificada, não é? Agora, outra pergunta. O seu projeto resolve algum problema? Você conhece o seu usuário? Eu já falei aqui sobre conhecer o usuário, sobre resolver problemas, mas e aí, como que eu faço isso? Eu trouxe aqui uma parte, né, de UX, que é o Design Thinking. Ele traz não é uma metodologia, é um modo, enfim, é um modo de aplicar essa parte de UX, né? O UX ele traz sempre empatia, colaboração e experimentação, que são três coisas fundamentais para quem está trabalhando e usando, né, o UX. Empatia 100%, né? O UX depende muito de empatia, de você querer conhecer o seu usuário, de você sair um pouco do seu comodismo. Não sei se é comodismo, aí às vezes você pode estar tentando várias maneiras, né, de conhecer o usuário, mas às vezes também pode ter um comodismo, enfim. Aqui embaixo, né, nessa parte roxa, eu trouxe o duplo diamante. Duplo diamante por quê? Porque ele tem esse diamante, enfim, né, duas hastes, sei lá, que a primeira é divergir e convergir. Por quê? A primeira é uma coisa mais abrangente e depois você vai fechando, afunilando. Depois você vai abrindo e afunilando de novo. Por isso que é um duplo diamante. São 4 etapas: entender, definir, prototipar e validar. Tudo em volta de um problema. Quando você está criando alguma coisa, você tem que ter em mente que você está tentando resolver um problema. Seja um problema simples lá, uma demanda que você recebeu, ou um problema que você enxerga e quer resolver, por exemplo, na sociedade, como foi o caso daquela estudante de medicina. Aqui, a primeira etapa. A primeira etapa é entender. Entender é o processo de descoberta e o processo 100% centrado no usuário. Aliás, todo o processo é 100% centrado no usuário. Você viu um problema, por exemplo, eu vi o problema do campus que tinha luminária. Foi o problema que eu identifiquei, eu preciso validar ele, certo? Então,
eu vou pegar e fazer testes com usuários. Então tem aqui testes não, pesquisas. Tem aqui vários tipos de pesquisas para mostrar para vocês que realmente é necessário você fazer pesquisa e validar aquilo que você está fazendo. E antes de completar o que eu estava falando, quero lembrar também que aqui eu estou falando de uma maneira muito rápida, né, sobre UX, mas é uma coisa assim que você pode estudar, sempre tem inovação, né, uma área que inova bastante, e também é uma coisa que você precisa realmente aprofundar, né? Porque cada item, por exemplo, cada questionário e tudo isso que eu estou explicando, você pode aprofundar mais e, aliás, tem outras áreas dentro de UX que você pode aprofundar. E aqui do lado eu coloquei perguntas, né? Quem são os usuários? Quais são as necessidades? Qual o contexto? Revisão de competição e formulação da estratégia. Então, são coisas que você vai entender na parte de entender mesmo. Nessa parte você vai compreender quem é o seu usuário, como que funciona, se é realmente uma necessidade. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa que a gente está fazendo no próprio Celeb. A gente fez uma pesquisa de personas para saber como as pessoas lidam com os produtos e projetos do Celeb, e é uma coisa que a gente precisa saber, porque antes, por exemplo, a gente ficava quebrando a cabeça para tentar chegar no usuário, sendo que a gente não conhecia muito bem nossos usuários. Então a gente estava fazendo esse projeto de personas e de pesquisa realmente para refazer a comunicação. Em definir, aliás, nessa parte é uma parte mais aberta, né? Você tá com um problema muito aberto, não sabe se é um problema ou uma necessidade real, então você tá na parte de divergir. Na parte de convergir, porque na parte de convergir, realmente você está definindo aquilo que você já viu. Então, você teve esse processo de ver como que funciona, se sua ideia é realmente boa, ou se você pode mudar essa ideia, se o problema é mais profundo ou se é mais raso. Então, na parte de definir, você vai imaginar uma solução. Você vai idealizar, começar a pensar nisso, ver como que as empresas ou outras pessoas fazem aqui nessa parte de benchmarking e ver como que isso funciona no geral, né? E além disso, você vai definir personas e a jornada do usuário. São duas abordagens, né? Persona, eu coloquei aqui uma persona que eu fiz para um projeto. É uma forma de você ter empatia e conhecer seus usuários. Então, você ilustra um público e aí você pode usar durante o seu processo. Na parte de prototipar, você vai criar algo rápido para testar com os usuários. Aí você tem que focar em algo realmente na usabilidade, né? Aqui tem um exemplo de um projeto que nós fizemos ali na imagem. Eu fiz com um trabalho que eu tinha feito, enfim. E aí você vê que não tem foto, não tem nada bonitinho, nada com cor. Nosso objetivo era testar com o usuário, ver como que era a interação, rascunhar realmente aquilo que a gente tinha pensado para validar se o que a gente pensou é certo ou não. E o objetivo disso é transformar a ideia em um projeto, em um produto ou serviço. Aqui tem os tipos de protótipos existentes, né? Protótipos de viabilidade, de baixa fidelidade, alta fidelidade, enfim. São formas que você pode testar dependendo do seu projeto, do seu produto e tempo. Às vezes pode começar com um protótipo de baixa fidelidade e ir aumentando. Quando você quer algo rápido, você pode usar um protótipo mais rascunhado mesmo, para você realmente testar, né? O objetivo aqui é rascunhar. E aí vem a parte de validar. Mostrar para os usuários o que você está fazendo. E o objetivo é, no fim disso, lançar um produto. Então, você faz testes de usabilidade através de um protótipo funcional que a pessoa consiga mexer. Às vezes pode ser até mesmo um papel, né? Mas que a pessoa consegue mexer e você consegue ver a interação. Nessa parte aqui, eu gosto muito dessa parte de teste de usabilidade, porque eu acho que eu entendo mais um pouco sobre como as pessoas funcionam, né? Essa parte mais de relação mental.
Aqui do lado eu coloquei uma imagem, se vocês repararem tem até um play, é uma imagem do Zoom, né, que eu gravei a tela do Zoom. Esse projeto foi um centro de documentações que eu fiz para o Celeb, junto com uma pessoa que trabalha comigo, que é a Ana. Nós fizemos um centro de documentações e queríamos validar se realmente era aquilo que a gente tinha feito. Então, a gente passou por todas essas etapas. A gente criou, pensou, tinha um problema, né? O Celeb tinha muito documento e não tinha onde guardar. Tinha documento no Drive, enfim, SlideShare, vários lugares. E a gente tinha esse problema, então a gente resolveu criar esse centro de documentação, vimos que era realmente necessário. Fizemos o protótipo eu fiz no XD, tem várias ferramentas, né, de você fazer, que você pode fazer um protótipo. Fiz o protótipo no XD, né, que é do Adobe, uma ferramenta gratuita, aliás. E depois nós fizemos testes de usabilidade, fizemos testes também para ver a viabilidade dentro da empresa, até mesmo com a parte de quem irá codificar isso, né? Porque não adianta nada criar uma coisa muito inovadora e depois, na hora de codificar, não dá certo, né? Então a gente fez tudo isso para ver se realmente estava tudo certinho com o projeto. Outra coisa é pensar além do óbvio. Se os projetos são acessíveis, muitas vezes pessoas sem deficiência têm uma visão de mundo totalmente diferente de pessoas com deficiência. E é muito importante que a gente pense na acessibilidade nos nossos projetos. Isso também faz parte da usabilidade. No seu web nós temos uma cartilha de acessibilidade na web, que é para desenvolvedores, designers, todo mundo que está nesse ramo aí, nessa parte de tecnologia. Aliás, temos 5 cartilhas já estamos na quinta. Eu trouxe algumas coisas da primeira, porque é realmente importante a gente pensar na acessibilidade. Temos aqui os 7 princípios do desenho universal. Dentro de UX, nós temos as heurísticas de Nielsen, que são boas práticas. Só que hoje eu trouxe de uma forma diferente, né? Que são os 7 princípios de desenho universais que estão relacionados até com essa parte das heurísticas, mas eu trouxe porque eu achei mais importante, enfim, nesse caso. O seu projeto, ele tem equiparação nas possibilidades de uso, ou seja, qualquer usuário pode usar em condições equivalentes. Por exemplo, uma pessoa que não tem tanto acesso à internet, que vai usar de uma forma rápida, outra pessoa que tem uma internet ruim ou tem um dispositivo ruim, e aí? Seu projeto roda em todos esses dispositivos, roda para todas essas pessoas, roda, por exemplo, para pessoas com deficiência, ela tem a mesma experiência com o seu projeto? Seu projeto ele tem flexibilidade de uso, ele atende uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades individuais. Por exemplo, um idoso, ele consegue usar o seu projeto, uma pessoa com deficiência, ele consegue usar o seu projeto, uma pessoa com baixa visão, por exemplo. Uso simples e intuitivo, fácil de compreender, independentemente da experiência do usuário, seus conhecimentos, aptidões linguísticas ou nível de concentração. Por exemplo, naquele caso lá da moça, né, da estudante de medicina, que fez a caixinha. Se a gente fosse pensar, uma caixa de remédio ele não tem uso simples e intuitivo, porque uma pessoa, por exemplo, pode confundir ou não conseguir ler a informação, tomar de uma quantidade diferente. Isso é só um exemplo, obviamente que tem as questões medicina e tal, é só um exemplo, né? Mas ela fez ser de uso simples e intuitivo. Ele tem informação perceptível, qualquer condição que a pessoa tiver, ela vai continuar conseguir usar, independente da capacidade sensorial. Por exemplo, uma coisa que a gente pode ilustrar é o aplicativo de banco. Às vezes você tá lá, você vai em determinado função ali, e aí você não consegue usar. Por exemplo, uma pessoa mais leiga de tecnologia não consegue usar. Ou tem um quadradinho, alguma coisa lá que tem que clicar, a pessoa não consegue usar porque não tem uma informação perceptível. Além disso, tem tolerância ao erro?
Temos 2 exemplos, o aplicativo, que às vezes você vai colocar alguma coisa, não dá certo. Outro exemplo também muito bom é o caixa. Quando você vai no caixa eletrônico, para você usar, você tem que retirar o cartão, porque é um erro, muitas pessoas deixam o cartão lá no caixa. Então, ele ajuda a minimizar riscos das pessoas deixarem o cartão, serem roubadas, enfim. É um bom exemplo, né, de experiência do usuário que também não está ligado com o mundo digital, mas que a gente pode considerar, né? Mínimo esforço físico para mexer no seu projeto. A pessoa tem que se sentir de uma maneira desconfortável, ela sente muita fadiga, ela tem que usar muito esforço físico. É muito importante a gente pensar nisso, até mesmo ela tem vários cliques ali e no final da experiência ela fica cansada já. Já pensou? Tem dimensão e espaço para uso e interação? Esses quadradinhos mesmo que eu falei, às vezes a gente tem que clicar em um quadradinho para fazer determinada função, e aí para você clicar você não consegue, é um quadradinho muito pequeno. Qualquer pessoa consegue usar? É uma coisa muito importante para se pensar em qualquer projeto. Aliás, essas coisas, esses 7 princípios são fundamentais em qualquer projeto, independente de ser um projeto físico, um projeto digital, um projeto que une os dois, para qualquer coisa que for fazer. Quanto mais sítios e programas acessíveis estiverem disponíveis, mais efetivamente pessoas com deficiência poderão usar e contribuir com a web. É uma coisa que a gente tem que pensar realmente quando a gente tem um projeto. Pensar em pessoas com deficiência é uma coisa que as pessoas que trabalham comigo, que trabalham com essa parte de acessibilidade, sempre falam. Você pode não ser uma pessoa com deficiência, mas um dia, por exemplo, você vai ficar mais velho. Um idoso, ele não tem a mesma experiência de usuário, dependendo do programa que ele estiver usando, do produto que ele estiver usando. A gente tem que garantir que todas as pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, se é um produto que inclui crianças, por exemplo, todas as pessoas tenham uma boa experiência e tenham uma experiência igual, né? Por último, deixa aqui a pergunta. Seu produto é desejável, viável e factível? Esses são 3 atributos de uma boa experiência do usuário. É uma coisa que sempre a gente pensar, e ao longo das pesquisas e tudo mais, é um produto que é desejável, viável e factível? Se sim, siga. Se não, faça pesquisas, faça que seu projeto seja, ou não, você pode mudar o projeto, mudar a estrutura dele para que seja de acordo com o usuário. Outra coisa, por último, também, é a gente pensar que tudo bem se a gente errar numa ideia, né? Aquela ideia da luminária no campus era totalmente horrível. Imagina, estragar o campus para as pessoas, né? Elas não teriam uma boa experiência, boas memórias, bom estudo. Então eu tive que mudar, sair dessa ideia. E tudo bem, é melhor você sair de uma ideia ou mudar ela do que você ter um produto no final que não é usável para o usuário. Muito obrigada, fiquei muito feliz, né, de participar aqui. Eu deixo o meu e-mail, meu Instagram é fechado, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta lá, é só pedir para seguir que eu libero, enfim. Tem o LinkedIn também. E agora eu soube que dá pra usar o Discord. Não sou adepta do Discord, mas vou estar lá respondendo perguntas, enfim, se vocês tiverem. Também deixei um QR Code ali do meu LinkedIn. Qualquer lugar que vocês mandarem mensagens, eu vou responder. Espero que vocês tenham tirado coisas boas da apresentação. E também, por último, acessem o acervo do Ceweb, é acervo.ceweb.br. E obrigada!